mais um toque do dia. Semana passada tivemos aqui com Keila Regina, um tempo precioso. E hoje nós temos um convidado também, que é Flávio Menezes. Ele é líder dos jovens da Neotestamentária, aqui da Frei Mariano, aqui em Corumbá. E ele é responsável também do louvor, né, que prepara todos os domingos louvores, trabalha com jovens, preparando o louvor. Essa responsabilidade muito séria na igreja, escolher os louvores, né? Ele está na frente também. Então hoje ele vai ter uma palavra. Queremos pedir a sua preciosa atenção nesses minutos que seguem agora pela palavra que vai ser pregada aqui, anunciada. Vamos ver o que o Senhor tem para nós esta manhã, tá bem? Obrigado desde já pela atenção de todos. Então vamos chamar agora Flávio Menezes. Bom dia. Sentar aqui nessa cadeira de honra. Deixa eu me focar melhor aqui. Muita gente boa já passou por aqui. E eu humildemente estou aqui para colaborar no que puder, falar um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração. Queria dar saudações a todos os amigos e irmãos que estão acompanhando, seja agora em direto, seja posteriormente na ocasião que vir esse vídeo. Eu te convido a permanecer até o final, para você descobrir o que é esse poder adormecido nessa época que nós estamos vivendo, não só nessa época, né? Mas que eu creio que vai abençoar a sua vida, vai mudar a sua vida se você despertar esse poder que nós vamos falar hoje, né? Então eu te convido a permanecer até o final, juntos nessa exposição, nessa caminhada, a descobrir que poder adormecido é esse. A pergunta é: você tem poder? Quais são os seus poderes? E na chamada do vídeo a gente colocou uma foto da Liga da Justiça, vários heróis, e todos eles têm superpoderes, né? Falei assim, que massa. Eu gosto muito de heróis, né? Eu gosto muito de ver vídeos de super-heróis, de ver filmes de super-heróis. Eu acho que basicamente são os filmes que eu assisto, que eu gosto mais. Homem-Aranha, principalmente da DC, eu gosto muito. Eu lembro da minha infância assistindo Liga da Justiça, Super Gêmeos, aquele negócio todo. Então é muito, muito legal. Eu tirei algumas lições vendo eles, vendo esses heróis, vendo esse filme, né? Vendo que mesmo tendo superpoderes, eles tiveram que se juntar para cumprir um objetivo, né? E isso nós vamos aplicar na nossa vida, né? Quem viu o filme, foi bem legal, um filme de 2017, 2018, que ainda está aí acontecendo. E eles, apesar de terem superpoderes, né? Você vê o Batman, o cara super inteligentíssimo, até perguntava para ele: qual é o seu poder? Ele fala assim: eu tenho dinheiro, eu sou rico. O Flash, a velocidade do Flash, a Mulher Maravilha, a força dela, o laço da verdade, o Aquaman, todos eles têm um superpoder. Mas na verdade surgiu da união deles um poder, da reunião de todos eles, o Cyborg, da reunião de todos eles surgiu um poder que é muito maior do que qualquer poder que você individualmente possa ter. E nós vamos para a Bíblia para ver que esse filme, eu creio que tem um fundo bíblico do que nós vamos falar. Interessante que quando a gente começa em Gênesis, vendo o livro de Gênesis, uma coisa que muito me impressiona é quando a humanidade estava reunida num lugar, e eles falaram assim: olha, vinde, façamos tijolos e vamos fazer uma torre cujo ápice penetre aos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então eles queriam construir essa torre para ficar todo mundo juntinho ali, para o nome ser honrado. E Deus, vendo aquilo lá de cima, ele falou assim: olha,
falou entre a Trindade, falou assim, olha, eis que a humanidade se constitui em um só povo, e todos falam a mesma língua. Repare bem, um só povo, a mesma língua. E essa construção que eles estão fazendo é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Presta atenção, Deus está falando isso para o homem. Por pessoas que tinham uma só língua, que eram um só povo, e estavam querendo fazer algo que não estava no coração de Deus, e Deus falou assim, olha, vamos descer lá, vamos confundir esse pessoal. Por quê? Porque eles estão tão juntos, eles estão tão unidos, que eles vão poder fazer coisas muito maiores que essa. Isso por causa do quê? Por causa da unidade que eles tinham. Mais à frente, se a gente vai andando um pouco mais na Bíblia, não mais na frente, mas um pouco atrás, mas fala Deus falando de Adão e Eva. Fala assim, olha só, Deus criou Adão, e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí fez adormecer Adão, e dele, partindo dele, criou a mulher. E ele falou assim, e quando Adão viu a mulher, falou assim, ó, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher, e ele se torna uma só carne. E aqui nós temos de novo o adjetivo, o artigo unidade. Nós temos várias palavras que qualificam unidade. Então nós vemos em Babel o povo se unindo agindo e sendo um só povo, com uma só língua, e aqui o homem e mulher sendo uma só carne. O interessante é que essa expressão uma só carne, ela é repetida depois em Marcos por Jesus e é repetida em Efésios, o marido e mulher, uma só carne. Então a unidade conjugal. Interessante que em Efésios ele fala assim, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Se você é uma só carne com sua esposa, com seu esposo, você vai agredir o seu próprio corpo? Nós fomos criados para vivermos em unidade, em comunhão com outras pessoas, por isso muitos estão sentindo tanto essa pandemia por falta de relacionamento com outras pessoas. Mas essas expressões de uma só língua, na unidade, que a gente viu uma unidade social. Então você vê como quando o povo se une, eles têm força. Realmente a união não faz só açúcar, a união faz a força também. Se você tiver objetivos definidos, e mesmo no seu casamento, na sua família, Deus quer que marido e mulher sejam um, que vivam um em função do outro. Mas vamos mais para frente um pouquinho. Unidade cristã, lá em João, Jesus fala assim, não oro somente por esses discípulos, mas por aqueles que vierem a crer em mim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus era um com o Pai, e Ele quer que nós sejamos um com nós mesmos e um com Ele, para que o mundo creia que Jesus realmente foi enviado por Deus. Eu lhes tenho transferido a glória que tem me dado, para que cada um seja um, como nós. Está lá em João 17, 22. Isso aí eu achei interessante. Eu estava lendo e falei assim, cara, eu lhes tenho transferido a glória que tem me dado, para que sejam um. E às vezes a gente está vivendo nesse mundo, a gente quer ser glorificado, E esse é o ponto que eu quero chegar, um dos pontos que eu quero chegar, que a gente tem muitas vezes destacado o nosso próprio eu. Os estudiosos hoje, nada contra os coaches, nada contra as pregações, nada contra o que tem se falado hoje em dia, mas o verdadeiro poder está na unidade de diversas pessoas. Por mais que você tenha um grande talento, que eu sei que você tem,
que você tem um dom, porque eu sei que você tem, todos nós temos talentos, né? Mas só que o verdadeiro poder, ele está no agrupamento de pessoas com propósito. Então, nós temos deixado esse poder adormecido. Na sua família, as famílias estão sendo, às vezes, destruídas, casamentos não estão durando. Por quê? Porque estamos exaltando o poder do eu. Mas o poder do eu, a gente já viu na história de Satanás, que ele caiu por causa do orgulho, por causa do eu. Eu serei como Deus, eu quero ser como Deus, eu quero eu e eu e eu e eu. Então, o poder do eu, nós vimos que o poder do eu, ele é destrutivo, apesar de ele ser muito belo aos olhos. Apesar de, às vezes, nós, da mídia, das pessoas falarem assim, olha, você pode agir como um super-herói. Ó, agora que eu estou vendo a rolagem aqui, pessoal, me desculpa. Eliseu, tal, legal, Dona Conceição, Luísa, Judismar, Sônia. Legal, legal. É que eu estou aprendendo a mexer nesses negócios aqui, está rolando agora. Zenaide. Então vamos continuar. Então a gente fica focado no poder do eu, e o casamento ele é destruído, e a sua empresa ela é destruída, e a sua igreja às vezes ela é destruída. Porque a gente não nasceu para exaltar o eu. E a gente aprende com Jesus que ele veio para servir. E não é fácil, é muito fácil você receber. É muito fácil você olhar para si mesmo. Eu tenho visto muito isso na pandemia. Se você quiser, se você não se esforçar, você fica olhando para si mesmo. Você escolhe a sua pregação, você escolhe o seu filme, você escolhe para quem você vai ligar. O mundo, na verdade, quando a gente está convivendo, a gente esbarra com pessoas que às vezes a gente não quer. A gente recebe uma pregação que às vezes a gente não deseja, mas é ali que a gente é confrontado e a gente cresce, né? Então, ao contrário, o que a gente tem que ter em mente? Que esse poder, ele é muito maior do que o poder que tem sido pregado. Você é demais. Sim, você é demais. Mas só que você nasceu para abençoar a vida de outros. Jesus veio para abençoar a vida de outros. Jesus em si, com o Pai, com o Espírito Santo, ele já é uma coletividade. A igreja é uma coletividade. Os nossos relacionamentos são uma coletividade. Então, nós temos que despertar esse poder. Que por mais que o super-homem no filme foi bem legal, que por mais que a Mulher Maravilha tivesse o poder, ela e o Batman saíram para recrutar outros heróis. O Aquaman estava lá esquecido, sei lá, nos mares nórdicos, sei lá onde que ele estava. O Flash estava também tendo 3 empregos, visitando o pai que estava na cadeia, e o Cyborg estava com crises pessoais, e eles foram um atrás do outro, porque falaram assim, cara, sozinho eu não consigo, porque esse objetivo ele é muito pesado, e eu preciso de outras pessoas, de outros heróis, para que eu possa cumprir esse objetivo, que era salvar a Terra, né, no enredo da história ali. E eu acho que se assemelha muito com a gente, se assemelha muito com a história de Jesus. Não que ele precisasse de outras pessoas, mas ele quis colocar essa incumbência para a gente. Por isso que ele chamou 12 discípulos. E aí, se você olha assim, eles são 12 heróis discípulos também. Cada um tem a sua característica, o seu dom, sua peculiaridade, o seu poder. Mas o maior poder é a coletividade deles. É que um completava o outro, né? E na mesma forma, não só os discípulos de Jesus, mas também a igreja de Atos. Sheila, oi, satisfação, professora. Beijão. A igreja em Atos, o legal deles era isso, ó. Vou dar uma lida aqui, ó. Eles estavam primeiro no Pentecostes reunidos em um só lugar, ou seja, num só lugar, estavam juntos. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, ou seja, estavam orando juntos, estavam comendo juntos, estavam vivendo juntos.
No sentimento deles era um só. A mesma maneira de pensar e o mesmo sentimento. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, né? Bom dia, bom dia. Então, todos eles, as pessoas sabiam, assim, eu tenho, Deus me abençoou, mas isso aqui é para servir a mim e servir o meu irmão também, ou minha comunidade, é aquele que está comigo. E hoje nós vemos um anseio desenfreado pelo ter, pelo ser, pelo meu, minha satisfação, pela minha aparência, pelo meu conhecimento, é tudo meu. Parece, às vezes, a gente tá vivendo uma sociedade que a gente parece um bando de criança. Né? A gente que tem criança fala assim, não, esse é meu. Não, me dá, esse é meu. Não, porque o meu é melhor. Mãe, ela falou que o meu é pior. O meu eu sou melhor, né? Me chamou. A gente está parecendo uma sociedade de crianças, porque a gente está exaltando, a gente está deixando aflorar o que é natural nosso, porque Paulo fala, né? Porque o mal que é em mim, esse aflora. O bem não, tem que lutar para fazer o bem. E a gente deixa aflorar isso e fica no eu, no meu, no meu, no meu, no eu. Isso, e quando eu vi esse filme, quando eu lembrei desse filme, cara, é isso mesmo. Nós temos que despertar esse poder da coletividade. Os caras tudo mesmo sendo heróis, cheios de superpoderes, e um voava, e tiver até que despertar o Superman fazendo os negócios lá, e Superman voltou e ajudou, entendeu? E cada um com seu dom, e nisso eles conseguiram atingir o objetivo final. E eu quero falar para você hoje que a gente tem objetivos, né? Você tem objetivos na sua família, mas a gente não vai conseguir sozinho. A gente não consegue, porque você tem um superpoder, você tem um dom, você tem um talento. Sua esposa tem outro, seu marido tem outro, os seus filhos têm outros. Então, com a reunião dessas pessoas, de você olhar para o próximo, que vai florescer esse superpoder, você vai passar por situações, vai superar situações que você fala assim, cara, sozinho realmente não conseguiria. Para isso que você casou, para isso que nós temos essa pessoa ao nosso lado, por isso que esses filhos foram gerados. Da mesma forma na sua empresa, às vezes você quer centralizar tudo, você quer falar assim, sou eu sou o dono e eu sou a pessoa que manda, eu sou, não sei. Mas você tem pessoas ali que foram colocadas no seu caminho para agregar, porque não existe ninguém perfeito. Perfeito só foi um que passou por aqui, foi Jesus, né? E nós precisamos de outras pessoas. Aquilo que você tem vai abençoar outro, e aquilo que você não tem, outro vai te abençoar. É uma completude que nós temos que tentar superar para que os nossos objetivos sejam alcançados. E interessante que na igreja existem 5 ministérios. Paulo fala que existem 5 ministérios, o ministério profético, apostólico, de pastor, de mestre e de evangelista. São 5. E existem, creio que 9 dons espirituais, né? Vamos ler aqui rapidinho, concedido. Um é dado palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento, outro a fé, outros dons de cura, outros de operar milagres, outro de profecia, outro discernimento de espírito, outro variedade de línguas, outra interpretação de línguas, mas tem os dons ainda de serviço, que tem a misericórdia, tem o dom de administração. Então eu creio que nós como super-heróis, Deus nos delega superpoderes, que eu acho que isso aqui são superpoderes, né? O Bruno falando do Homem de Ferro aqui. Então nós temos superpoderes. Imagina o dom de curar, está aqui, mas nem todo mundo tem o dom de curar. Nem todo mundo tem a palavra de sabedoria. Nem todo mundo tem o ministério de pastoreio. Nem todo mundo tem o ministério profético. Nem todo mundo tem o dom da misericórdia. O dom da hospitalidade, que é bíblico aqui também. Quantas pessoas que recebem gente na sua casa e tratam com carinho. Eu não tenho muito esse dom. Mas se a gente se juntar, eu tenho uma seguinte teoria. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele teve os 5 ministérios e teve todos esses dons.
Por isso que ele era Deus, por isso que ele é maravilhoso e perfeito. Mas nós precisamos da igreja, nós precisamos uns dos outros para formar essa coletividade e para que esse poder que Jesus exerceu quando esteve aqui na terra, ele realmente ele seja manifesto. Porque quando eu me juntar com mais outros que têm esses poderes, nós seremos como, literalmente como Jesus. Mas nós precisamos, por isso que Paulo fala, buscar os melhores dons, buscar os melhores poderes, vamos dizer assim, comparando aos heróis, né? E nós precisamos dessa coletividade. Não adianta fazer sozinho, não adianta você tentar, você não é nem o super-homem, né? Não é falar assim, não adianta você tentar ser o super-homem, que até o super-homem não era completo, porque a Kryptonita, ela detonava o super-homem. Cada um, e o interessante é que cada um desses heróis, eles tinham as virtudes dele e tinham as falhas dele. E no filme eu vi que eles reconheciam essas falhas, né? O Flash, ele falou assim, eu não consigo conviver com pessoas lentas. Pô, o Flash é rápido pra caramba. Então ele falava, a Mulher Maravilha falando da perda que ela teve, eu fiquei muito tempo solitária, porque eu perdi uma pessoa que eu gostava. Aí falando com o Cyborg, o Cyborg também, ele ficou recluso depois da experiência, que ele virou meio máquina, meio homem. O Batman sempre na sua solidão. Então, todos esses heróis têm defeitos e eu via que eles sabiam, um reconhecia esse defeito no outro. Eu acho interessante, nesse ponto que eu quero chegar para vocês também, é isso, a gente reconhecer os nossos defeitos e aqueles pares nossos, aquelas pessoas afins nossas, nós reconhecermos também que nós temos falhas. E às vezes a gente foca só na virtude, né? E todos os heróis, eles tinham um defeito, uma vulnerabilidade conhecida, né? E aqui entra um versículo que eu gosto muito, né? Um trecho, Tiago 5,13, está alguém de vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Há algum de vós doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo no nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. E aqui chega no trecho. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Então, nós não podemos ignorar os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades. As nossas vulnerabilidades são os nossas fraquezas, os nossos pecados, né? Então, um tem dificuldades, assim como as virtudes, um tem facilidade com a palavra, outro com a oratória, outro com a oração, outro com a administração, outro com a hospitalidade, assim também os pecados, assim as nossas fraquezas espirituais ou físicas ou emocionais. Aqui fala, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. E quando você está numa equipe, às vezes a gente não gosta de... Precisamos deixar que os outros conheçam as nossas necessidades para que possamos receber ajuda e oração. Exatamente. Se você está numa equipe, você, principalmente nas equipes mais coesas, vamos dizer o homem e a mulher, cara, se você não for transparente, se a pessoa não reconhecer sua virtude, não às vezes te ajudar a reconhecer as falhas e você também não tentar reconhecer, a gente nunca vai deixar ser tratado, né? A gente nunca vai ser um, né? E nós vamos viver uma ilusão, porque a gente vai pensar que eu sou bom nisso, eu não tenho defeito, eu sou mais que super-homem, né? Que o super-homem tem a criptonita, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum defeitinho. Meu defeito é só o óculos, né? Vamos supor assim. O resto eu sou perfeito. Mas é verdade, isso, brincadeira. Então, a gente vai viver como se eu não dependesse do outro, a gente vai viver numa autossuficiência e falar assim, não, eu não preciso. E aqui a gente vai entrar num ponto que eu acho que é o fundamental da nossa vida e de toda essa história toda. A gente vai entrar no conflito que a gente tem na nossa vida entre orgulho e humildade. Se eu sou orgulhoso, eu não vou reconhecer. Se eu sou humilde, eu vou reconhecer e vou me expor.
Não que você vá se expor para todo mundo, mas se você tem uma equipe, se você tem pessoas que você confia, você tem que deixar o orgulho de lado e falar assim, realmente, eu preciso melhorar nisso. E o muito legal é que eu tenho andado com pessoas que eu julgo que têm uns dons maravilhosos. Um fala muito bem, outro tem um dom de socorro muito maravilhoso, né? Outro serve muito bem. E esse poder que eu vejo cara, se a gente pegar pessoas dispostas e a gente tiver essa disposição de aprender e de falar assim, não, eu não sei tudo, eu não sou bom em tudo, eu creio que essas instituições que nós participamos, seja casamento, seja na sua empresa, seja na igreja principalmente, eu creio que vai dar um boom. Por quê? Porque nós nascemos para viver em comunidade e nós nascemos para viver em humildade. Que se nós servimos a Cristo, Ele foi o principal modelo nosso, Ele é o nosso modelo, né? E aqui em Provérbios fala assim, a soberba precede a ruína. Se nós estamos com arrogância, soberba naquilo que participamos, é o primeiro passo para a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda, ou seja, se nós estamos com o espírito arrogante, é muito provável que nós caiamos mais cedo ou mais tarde, até a lei da semeadura, né? Se você planta, você colhe. Isso é bíblico, mas isso é tão natural e tão fato. Se você planta arrogância, você vai colher queda. Se você planta humildade, você vai colher honra. Não pelo que você quer colher, mas por uma consequência lógica, por o prazer de imitar Jesus, né? Outra mais, todavia, eles nos otorga graça maior em Tiago. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Quer graça? Deus me dá graça para enfrentar, Senhor. Então, seja humilde. Quer graça? Seja humilde, né? Às vezes você está em alguma área da sua vida vacilando, patinando. Por quê? Porque você é arrogante. Aqui, Deus se opõe aos arrogantes. Deus se opõe aos soberbos. Às vezes você está cantando de galo numa área, às vezes você está cantando de galo na sua empresa, na sua escola, no seu casamento ou na sua igreja e você não está avançando. Por quê? Para pensar, às vezes você está sendo arrogante. Não, eu sei de tudo. Não, é desse jeito. Só funciona desse jeito. Você não para ouvir ninguém. Os outros heróis que estão em volta de você, as outras pessoas. Porque às vezes você está patinando tanto, às vezes vem um irmão, um colega seu com uma palavra de sabedoria. Às vezes com 2 frases, ele fala assim, fulano, não é melhor você fazer isso em vez de fazer daquilo? E aquilo ilumina, aparece aquela lâmpada acima de você, né? E fala assim, cara, é verdade, porque eu não fiz isso antes? Não fez porque você não perguntou. Se você perguntasse, você ia ter a resposta. Porque você não se expôs um pouquinho, falou assim, cara, eu não estou sabendo, estou na dúvida. Então a gente precisa dessa mutualidade. A Bíblia, se você for pesquisar, nós estamos trabalhando no site da Minha Anel, juntos somos melhores. Há um poder na unidade. Se são 40 dias de áudio, ouça esses áudios, leia o livro se você puder, né? Então nós vamos crescer nisso. E aqui em Pedro fala o seguinte, todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Mais uma vez, né? Tiago falou isso, Pedro falando isso, é quando a Bíblia repete muita coisa, várias vezes a mesma coisa, a gente tem que se atentar muito mais. Então é a segunda vez que está falando. Em Filipenses fala assim, nada façais por rivalidade, nem por vaidade, vaidade, eita palavra que a gente tem visto muito na nossa vida. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Isso é muito difícil. Considerar o outro superior a si mesmo. Aqui ele fala, por que fazer isso? Cada um zele não apenas pelos seus interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, se humilhou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então, não considere apenas os seus interesses.
E o que eu tenho visto que nessa pandemia, nosso coração foi muito revelado. Algo que era velado se tornou um pouco mais patente, público e explícito, que nós vivemos muito pelos nossos interesses. Nós aproveitamos essa situação de fique em casa, de se recolha, fuja, de se proteja, para cuidar cada vez mais dos nossos interesses. Às vezes nós fazíamos as coisas só por costume. Nós fazíamos boas obras por costume, nós visitávamos, nós conversávamos com os outros, às vezes por costumes. E o nosso coração, e às vezes a gente está se apoiando em não, porque tem o vírus aí. Tem o vírus aí. Isso ninguém nega que tem um vírus. Mas existe uma ordenança também de não deixar seus interesses. Essa situação alimenta o nosso egoísmo. Não vou. E às vezes você nem pensa quem está passando necessidade. Você não ora por quem às vezes quem está precisando. Você não se locomove, não se direciona aquilo que é necessário, às vezes nem para as pessoas mais próximas, né, que precisam de você, que estão com você, que lutaram sempre com você, né? E nesse filme também nós vimos que cada herói deixou o seu local de conforto, né, para atingir esse objetivo que era salvar a Terra. E nós também precisamos deixar o nosso local de conforto, que eu penso que não é um local físico, mas é um local emocional, mental, espiritual, não sei, do egoísmo. Porque é muito fácil ser egoísta. É muito fácil ser como uma criança e pensar, é o meu, é minha imagem, né? É minha vaidade, é o meu bem-estar. Isso é o natural da vida, mas quando você entende que Jesus nos criou para ser super-heróis, às vezes você não vai ser que nem o Batman que salva Gotham City, você não vai ser que nem o Super-Homem que salva, mas você vai salvar o mundo que está em volta de você. Não com superpoderes de voar, de laçar, de ser invisível, de correr, mas com superpoderes da paciência, com superpoderes da misericórdia, com superpoder da palavra de conforto, de um ouvido, de um ombro, de uma ajuda, seja material, seja espiritual, com uma oração. E esses eu creio que são superpoderes. Nós estamos com os jovens ali, nós não paramos, temos cultos aos sábados, temos reuniões aos sábados, às vezes temos feito algumas ações e exercido algumas atividades que eu faço, nossa, como eu não conhecia o superpoder desse amigo meu. E tem pessoas que têm despertado seus superpoderes. Não porque são super, mas porque têm se deixado usar na mão de Deus para trabalhar para Ele, para parecer com Ele, para ajudar o outro que às vezes não sabe do superpoder dele, não sabe que o maior prêmio é a vida com Jesus. E essas pessoas têm tido paciência, têm tido dedicação, têm tido humildade para trabalhar no coletivo. E é isso que Deus espera de nós. Ele espera que sejamos um, espera que nós descubramos os nossos poderes, nossas qualidades, nossas atribuições. Mas Ele quer também que nós reconheçamos as nossas falhas, que nessas horas de falhas, quando você é muito ansioso, quando você é muito teimoso, quando você é muito impaciente, quando você é muito medroso, você precisa do Espírito Santo de Deus para suprir aquela falha, e de pessoas também para te ajudar a caminhar, porque se você tem uma falha, às vezes, sozinho, essa falha te segura. Mas se você tem um suporte de pessoas ao seu lado que estão no mesmo grupo de heróis, vamos dizer assim, que estão no mesmo objetivo, elas vão te impulsionar. Muitos de nós temos medo porque nós já sofremos traumas na vida. Mas isso é normal, que se você for ver o filme, até os heróis têm os traumas deles, né? Mas eles não se deixaram parar pelos medos dele.
Nós somos humanos, nós vamos nos decepcionar com as pessoas. Até Jesus, ele teve situações difíceis na vida dele, né? Aqueles que ele pensava que estavam com ele, o traíram. Mas ele não se deixou parar por causa dessa situação. E eu te convido a não parar por causa dessa situação. As pessoas são essenciais na sua vida. Seu cônjuge, sua igreja, sua comunidade, as pessoas que trabalham com você são essenciais. Elas têm valor e qualidades, especialmente quando elas conhecem Jesus, né? E Jesus é a cola que nos une. Às vezes nós deixamos que algo que é tão pequeno, às vezes um defeito, às vezes uma coisinha, me separe do meu irmão, né? Fala assim, fulano fala alto, fulano isso, vai não sei o quê. Mas nós não deixamos que o que é mais fundamental na nossa vida, que é Jesus Cristo nos una, né? E eu convido você a despertar esse poder, né? Que é ver o outro, que é agir na coletividade, você ver como funcionava a igreja de Atos. Não sou eu, mas somos nós, é o outro, é considerar o outro superior, né? Porque caminhar sozinho não é fácil, e Deus não nos fez para caminhar sozinho. Mas olhe para o seu lado, não olhe somente com críticas, mas olhe para você, existe alguém, existe um poder na pessoa que está ao meu lado, na pessoa que está comigo, existe um poder em mim que eu posso abençoar outro, mas outro pode me abençoar também. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, né? Dessa palavra, que eu acho que é muito essencial nos dias de hoje, assim, principalmente para a igreja. Quando nós despertarmos o nosso poder, estimularmos os outros, e cada um descobrir todos esses dons, os 9 dons espirituais, os 5 dons ministeriais, os dons de serviço, de administração, de hospitalidade, e todos nós estivermos juntos e falar assim, opa, nós seremos como o próprio Cristo, atuando nessa terra e exercendo o verdadeiro chamado que Ele nos deu, né? Nós somos como a Liga da Justiça. Uma igreja tem que ser como a Liga da Justiça, todo mundo um completando o outro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um bom dia.